circular aí, e daí aí ele dá uma caída. Boa tarde, Guaratinguetá, boa tarde, planeta Terra. Tudo bem com vocês? Estamos começando essa semana gostosa em Guará. Ô, gente, que frio foi aquele esses dias ontem? Nossa Senhora, o dilúvio aqui no Vale do Paraíba. Coisa de louco. Tá tudo destemperado, mas é isso aí. Vamos começar o nosso Sintonia hoje. E agora, uma paradinha e a gente vai lá ligar o Instagram também ao vivo para você que vai estar entre um e outro, certo? Iniciar ao vivo, muito bem. Eu vou precisar de um técnico qualquer dia aqui na frente. E é um prazer muito grande que eu estou recebendo aqui, professor Luiz Gonzaga de Almeida, e que eu acabo de descobrir que é meu parente. Ele é Garcia Reis. Por que não tem Garcia Reis no nome? Bem-vindo, professor. Obrigado, Neuza. Eu quero desejar, agradecer ao seu convite e agradecer aos seus hoje eu não sei como é que chama. Também não sei como é que chama. Telespectador, internauta. Internautas, quem assiste, que acompanham. Então, a minha mãe é que era Garcia Reis. O meu pai era Almeida. Né? Então. Mas era um parente, meu pai era um parente. Se for puxar a árvore genealógica, é tudo ali. É tudo parente. E olha, descobri o professor pela internet. Olha como é a vida. Eu o conheço há muitos anos. Eu o conheço como músico, não pela educação, mas pela música. Tocava aqui em Guará, na noite vocês podem... Aí, de repente, vejo o professor Luiz Gonzaga na internet me chamando, que lançou um livro lá em Anápolis. Eu sou de Anápolis. Eu falei, mas peraí. De repente, chega aqui, é ele, Luiz Gonzaga. Me conte essa história da música para a educação, de Guará para Anápolis. Conta um pouquinho isso, antes da gente falar desse livro, Educar Sem Educação. Olha só. E vamos compartilhando isso aí em todos os lugares. Então, a educação, ela entrou na minha vida lá na década de 80. Até então eu trabalhava na indústria, eu trabalhava na Vilares, em Pindamonhangaba. Mas antes eu trabalhava aqui em Guaratinguetá, eu trabalhei em farmácia há muitos anos. É verdade. Né? É trabalhei verdade. Em farmácia. Agora você está falando, estou lembrando de você também. Fui enfermeiro na Santa Casa, depois fui trabalhar na construção civil como enfermeiro, depois como administrador na SECAP, na antiga SECAP. E aí eu estava trabalhando na Vilares, em Pindamonhangaba, na época, e a minha esposa já era professora. E resolvi, então, dar continuidade aos meus estudos e fui tentar matemática. Justo matemática. Porque eu sempre gostei muito, mas só que era muito difícil para mim, porque eu trabalhava em Pindamonhangaba, morava aqui em Guará e tinha que estudar em Lorena. Complicado, né? Ficou muito complicado a questão do deslocamento e também a questão financeira, atrapalhou bastante na época, aí eu tive que abandonar. Mas fiquei um tempo só fora da faculdade, daí eu fui fazer pedagogia. Fiz pedagogia, prestei concurso na prefeitura, passei e comecei a dar aula. Aqui em Guaratinguetá. Começou só aqui então. Só que antes eu trabalhei 5 anos como inspetor de aluno no estado. Eu trabalhei na escola lá do Jardim Aeroporto, Ana Falsa de Moraes. Aí foi pegando gosto. Aí eu fui pegando gosto pelo magistério, pela educação e fui seguindo. Ô, professor, porque música, você também fala um pouco da música. A música você tocava, você sempre cantou. Eu sempre fui cantor. Eu comecei cantando. Comecei cantando aos 9 anos. Eu cantava no programa do professor Roberto, irmão da dona Dida da farmácia, Roberto Vieira. O professor Roberto Vieira tinha um programa na Rádio Clube todo domingo de manhã. Antigamente era programa de auditório. Programa de auditório. Depois eu cantei no programa do Baracho também. O Baracho tinha também um outro programa na Rádio Liberdade. E eu comecei cantando. Aí eu fui aprendendo violão. Comecei a aprender no violão, aprendi violão, depois eu aprendi a tocar guitarra
E aí comecei a tocar em alguns conjuntos. Você gosta de aprender, não? Eu gosto, adoro. Adoro aprender. Adoro aprender. E a gente tem que ser assim, Neuza. Verdade, Né? verdade. Eu cutuquei para ver, para mostrar para as pessoas, parece que as pessoas hoje têm tudo muito pronto, não tem mais essa curiosidade de querer saber, de aprender. Neuza, Não é? tá aí no meu livro. É. Uma frase de Sócrates, É. o sábio Sócrates. Ninguém como que é? Ninguém sabe tudo. Como ele falou lá, né? Eu só sei que não sei. Mas ninguém pode dizer que sabe tudo enquanto se parar de fazer alguma coisa. Exatamente. Você tem que estar sempre se inteirando, sempre pesquisando para você chegar ao seu conhecimento. Pois é, mas as pessoas parecem que agora com a história do Mr. Google, vai lá e pergunta pro Mr. Google, vai lá e pergunta pro Mr. Google, mas pelo amor de Deus, e aí? Muito bom, aprende alguma coisa, né? Mas às vezes a informação que sai lá também não é adequada, horror, né? Não é adequada. Então tocou na noite em Guará, você tocou muito tempo, né? Muito tempo, foram 50 anos. Ó, 50 anos tocando na noite. Eu comecei aos 16 anos. quer dizer, trabalhando em todos esses lugares, estudando e ainda tocava na Trabalhando, noite. estudando e nunca deixei de tocar. Olha que delícia. Nunca deixei de trabalhar também, sempre trabalhando, sempre tocando. E toquei, formei meu filho praticamente, que meu filho é um músico hoje, mas a gente começou junto, eu ensinando, né? Depois ele foi se desenvolvendo, mas ele aprendeu muito comigo. E eu toquei, aqui em Guaratinguetá, eu toquei tudo que se imagina, Bavária. Ai, me lembro da Bavária, que delícia, foi mesmo. Lá em cima. Quando o italiano, porque eu estudei italiano e eu falo um pouco de italiano. E eu adoro a música italiana. E ali na cantina do italiano, ali na Praça da Três Garças, ali no cantinho ali, eu cantei 4 anos ali. Só música italiana. Só música italiana, é verdade. É verdade. Obrigada, Cláudia. Obrigado, Edma. Vamos compartilhando essa turma toda que está nos assistindo aí. Que maravilha. Celina Almeida. Celina Almeida em Anápolis, a esposa, a professora Celina Almeida, que está lá nos assistindo em Anápolis. Olha, seu marido está sendo bem tratado aqui. Está em casa, está na família, está em casa. Olha que gostoso. Agora me conte uma coisa. Dava tempo de fazer tudo isso, não cansava? Porque hoje você vê a rapaziada por aí, professor, mas trabalhar de dia e estudar de noite não dá. Fico uma raiva disso. Nossa. Fico tão louca da vida quando eu escuto isso. Neuza, tudo é objetivo, sabe? Vocês não ficam, gente? É o que eu falo, eu cito isso no livro, tudo é questão de objetivo e fundamentação, sabe? Você tem que saber o que você está fazendo e para que vai servir aquilo para você. Se você sabe isso, você sabe aonde vai ser o seu sucesso. Mas então eu pergunto, parece que estão sem objetivo hoje. Com certeza. Muito. Não hoje, não. Já de muitos anos atrás. Sem objetivo. São os nossos ouvintes de todos os dias aqui. Que ótimo. Muito obrigada. Ela não é daqui também, não. Ela é lá de cima, lá do norte. Então, mais para cima de você. Então, Neuza, Então já vem de longe essa falta de objetivo, essa com coisa? Com certeza. Porque o ser humano... É o objetivo que dá vontade, né? Objetivo e as prioridades. O ser humano, ele basicamente vive de prioridade. Então, o que é prioritário para ele, ele vai buscar. O que não é, ele não se interessa. Então, aqui às vezes eu falo assim, o aluno chega na sala, por que eu tenho que aprender MDC, MMC? Para que serve isso? Ou então, alguém falou assim, já sei, já conheço a teoria de Pitágoras, vou usar todo dia, de noite. Então, ele não vê prioridade naquilo. E quando não vê prioridade, simplesmente ele não se interessa.
Então é isso que está acontecendo com a nossa escola? Com certeza. Ela não está sabendo priorizar. Descobrir o que o aluno quer, na realidade. Justamente. Eu cito também Deixa a eu questão... pegar o seu livro, professor. Dá Não, esse licença. não é o livro, não. Ah, esse não é o livro? O livro tá aqui, Infelizmente, ó. eu não trouxe É a capa do livro impresso. Educar Sem Educação. A A escola minha que o editora brasileiro gostaria de atrasou ter. na entrega. Era para eles entregarem aqui na casa da minha filha e eu para evitar que levar lá para Nápoles para depois eu ter que trazer aqui. E eu cheguei aqui e achei que estaria aqui já o livro. Cheguei, mas não estava. Aí eu liguei para eles falaram que atrasou um pouco. Atrasou, sabe por quê? Eles vão botar a culpa lá na greve dos caminhoneiros. Tudo agora nesse país foi por culpa da greve dos caminhoneiros. Ainda, mas, né? Então, a falta de meta, a falta de descobrir. E os professores não se apercebem disso? As escolas não se apercebem disso? Foi por isso que veio esse livro? Foi. Educar sem educação? Sem educação. Até eu vi no anúncio que você faz, a minha esposa me ligou e ela passou para mim lá para ver se ela, né, qualquer coisa, eu falei. Aí quando você fala, o que será isso, educar sem educação? O que é isso? Porque o educar sem educação foi que eu lancei aí, é a seguinte, aquele que não tem educação e precisa ser educado. Existe aquele que está sendo educado por quem não tem educação devida. Opa! Ouviram isso? Ouviram bem isso? Existe aquele que não quer ser educado. E a maioria da nossa juventude hoje, infelizmente, está passando por esse processo. Ou está sendo educado por pessoas que não estão, não que elas não sejam educadas na questão de tratamento, mas não tiveram uma formação justa, uma formação adequada para poder educar. Então são avós, são tios que estão assumindo a paternidade dos filhos, infelizmente, né, dos netos. Isso. Mas só que não estão preparados mais para aquilo, porque já fizeram a parte deles. Eu estou dizendo que eles não têm condição. Vontade e amor tem. Pois é. E estão também numa fase diferente daquelas que os nossos pais tiveram lá quando começaram a nos criar. Que nós tivemos uma educação totalmente diferente. Boa, hein? Muito boa, como eu falo. Muito boa. Eu cito no livro, meu pai era analfabeto, mas ele sabia educar, ele sabia impor respeito. Você não imagina o que ele fazia e nunca colocou um dedo no filho. O que ele não fazia quando ele percebia que um filho estava tendo uma atitude errada. Ele chamava, conversava, sem ter educação. Mas tinha sabedoria. Tinha sabedoria. Tinha sabedoria. E estava preparado para aquilo. Hoje, a maioria daqueles que assume a responsabilidade não tem tanto preparo para fazer. Mas, professor, então a pergunta é, onde foi que nós erramos? Porque nós viemos aí na Revolução de 60, a liberdade, não a Revolução institucional. Não, sim. A Revolução social, que foi no planeta inteiro. Foi. Nós tivemos uma mudança grande a partir da década de 60 do século passado, né? E daí viemos. Aí, os pais de hoje nasceram na década de 80, 90. Isso. Só a idade dos meus filhos. Tem um vão. Tem a turma de 70 e 60 e 70. Que criou os filhos de 80. Quer dizer, onde é que estão criando netos hoje. E estão criando netos hoje. Netos, sobrinhos, né? Só que aí a gente pensa assim, Neuza, hoje, por exemplo, a gente está vendo todo esse equipamento aqui. Antigamente você chegava na rádio, pegava o microfone, tinha o técnico de som ali, você fazia. Então, o que você está tendo que se adaptar a tudo isso? Você está tendo que se inteirar de tudo e se aprofundar no sistema. E a escola não faz. Outro dia eu assisti uma entrevista e o repórter mostrando que no Japão, na Coreia do Sul, ou até mesmo onde os meninos lá, Tailândia, né, que entraram no buraco, quando eles educam uma pessoa para ser professor, lá no histórico, no currículo todo, 20% de teoria,
e 80%, não sei bem se os números são esses, mas é assim, uma diferença grande. Bem pequena a teoria e A prática. a metodologia. E no Brasil o inverso. As escolas que criam Só professores são teoria. inversos. Só teoria. Como é que a gente aprende com teoria? Não tem jeito de aprender. A teoria ela não ensina. Nem a teoria, nem o livro didático ensina. O livro didático é um caminho, é um rumo para o professor tomar, onde vão estar o conteúdo que ele precisa para orientar o aluno. Mas ele não educa e não ensina. Ele precisa ser conduzido. O aluno precisa ser conduzido, ele precisa ser orientado, colocado. Agora, quando... Mas estou achando que é o professor que está precisando. Também, o professor tem culpa sim nisso. Eu fui professor há 22 anos. Eu não fui perfeito. Agora, a gente tentava alguma coisa, que às vezes a dificuldade vinha pela falta de apoio político e de uma série de outras coisas. Mas quando a gente tem a vontade... Obrigada, Rafa. Obrigada, Celso Galvão. Estão aí. Celso. Ô, Celso, você está em Silveira junto com o Rafa da Bocaina? Seu Porqueirinha não avisou a gente que vinha pra cá? Beijo pra vocês dois lindos. E compartilhe. Desculpe, professor, cortar um pouco. Que isso, não. O Celso merece todas as citações. Então, e a gente, quando a gente tenta... Uma aguinha e vocês vão compartilhando, porque o tema é realmente interessantíssimo. Eu saí de Brasília com 23 graus, cheguei aqui em Guarulhos com 11. A gripe pegou. Mas, chega pra lá. Então, quando a modernidade aparece, primeiro você tem que se inteirar da modernidade, conhecer cada equipamento. Não resistir. Não desistir, de jeito nenhum. Não resistir nunca. Porque isso que facilita. Essas aí são as facilitações que vêm pra gente. Quando isso acontece, você tem que aprender a utilizar, mas de maneira adequada para aquilo que você vai usar. Então, por exemplo, quando instituíram o tal Data Show na escola, o Data Show foi para ajudar, veio para incrementar. Só que o professor fazia cópia em casa dos slides e levava para lá, passava, colocava no Data Show e mandava ele copiar. Do mesmo jeito que ele tivesse escrevido. Só facilitou para ele que ele não precisou escrever no quadro. É brincadeira. Não é culpa do professor. Não é culpa do professor. A culpa está naqueles que estão na gestão da escola. Isso, por Deus, isso não funciona só na escola pública não, funciona na escola particular também. Também é a mesma metodologia. Não posso afirmar que seja a mesma metodologia que eu conhecia, coisa muito, muito boa. Mas a metodologia, ela tem que ser aplicada diretamente. Samitiba falou, escreveu um dia... Samitiba, delícia de pessoa. Para quem não sabe, procura aí. Samitiba, um dos maiores educadores desse país. E filósofos também. Filósofo. E Samitiba falou que a educação, ela está formada, ela se forma através de 3 elementos, que é a família, o aluno e a escola. Família, aluno e escola. Se não houver o entendimento desses 3 itens, não resolve, não acontece. Então, a família, ela tem que estar diretamente dando assistência para a escola, para o filho e para a escola. Para o professor tem que ter apoio. Porque quando o professor tem uma atitude que a família não gosta, o que acontece? O pai vai reclamar. Vai reclamar do professor, o dono da escola manda o professor embora. Ou então a diretora faz uma advertência. Justamente. Ou seja, tira a responsabilidade, tira a moral, tira o prazer. Pois é, mas e quando ele faz uma coisa boa? Ninguém vai lá, né? Ninguém vai lá falar para ele. Então o que acontece? O professor fala assim, bom, se eu fizer coisa boa, tá bom. Se eu fizer coisa ruim, tá bom, do mesmo jeito. Ele só vem me xingar aqui. E além do que, a ocupação que existe. A base do seu livro é em quê? Em cima de que você veio e com esse título, Educar sem Educação? Então, a base é da família. Opa!
filosofia e família. Eu estudei muito filosofia, Nilza, para chegar a esse ponto. Tá? Li todos todos, mas a maioria dos grandes teólogos, a maioria dos grandes pensadores, desde de Sócrates, Platão, Aristóteles. E veio que veio. Que veio, Santo Agostinho. E até chegar nos nossos que atual, contemporâneos nossos, né? Nietzsche, sua turma? Nietzsche, aí tem frase de Nietzsche, aí tem frase de Confúcio. Confúcio falou, se você quiser fazer alguma coisa por 10 anos, você plante uma árvore. Se você plante o arroz. Se você quiser fazer por 5, desculpa, agora eu estou me falando. Se você quiser fazer alguma coisa por 1 ano, plante arroz. Se você quiser fazer por 10 anos, plante árvore. Se você quiser fazer por 100 anos ou mais, eduque as crianças. É isso aí. É isso aí. Então, a base de tudo está na família. Então a educação, quando eu digo que a educação começa em casa, é em casa. Sempre foi. Nossos pais falavam. Os nossos pais falavam. A educação vem do berço. E olha, vou contar um segredo. Uma vez não fui na escola, no pré-primário, no Flamínio Lessa, a minha professora foi lá em casa, na rua de baixo, me levar para a escola. E levei os tabefes de minha mãe, porque ainda fiz mamãe passar vergonha. E nem por isso fiquei revoltadinha na vida. Meu pai pelo amor de Deus. Escuta, uns bumbum de vez em quando, vai. Não, faz muito bem. Não é pancadaria, não é nada. Não é espancar. Espancar é diferente. Pelo amor de Deus. Porque às vezes o castigo, a criança fala assim, pô, vou ficar de castigo, não posso entrar na internet por 1 semana, tá? Mas depois de 1 semana eu volto. Então, se eu não ficar... E a gente, no nosso tempo não tinha internet, mas eu lembro uma vez que eu falei para minha mãe, a única atividade que a gente tinha em Guaratinguetá, de lazer, era o cinema. É verdade. Né? A gente Tínhamos bons cinemas. Bom, ótimo. 3, ó. Ai, que saudade. Era o cinema, tudo bom? Benedito, meu irmão. Minha cunhada, Graça, bem-vindos. Estou almoçando aqui no Ganis, vem você também. Vamos lá. Estava dizendo o cinema. Do cinema. Era proibido ir para o cinema. O castigo. O castigo era proibido no cinema. Não ia ao baile. Não ia ao baile. Ou então não jogar futebol. No baile eu não cheguei porque quando eu atingi a idade eu já era mais solto, né? Homem, né, bem? Homem, porque nós mulheres não. Porque nós mulheres, mês depois dos 18, não vai ao baile, não ia e pronto, acabou. Mas a minha mãe, ela tinha... Os pais hoje têm medo de dizer não para as crianças? Não, eu não tenho. Não, mas eu digo os pais de hoje. Tem. Tem medo dos filhos? Tem, alguns têm. O que é isso? Principalmente, porque hoje em dia nós estamos tendo um processo, assim, vamos dizer, de ser essa questão de separação de casais, isso influenciou muito nesse problema. Porque separa o casal, o pai vai para um lado, a mãe para o outro. Forma outra família. Provavelmente a mãe fica com o filho. Aí a mãe precisa se virar, precisa trabalhar fora para poder tratar do filho, cuidar do filho. E quem que cuida do filho? É a avó, é uma tia. Eu tenho 2 netos lá em Anápolis. Aqui eu tenho 1 e 2. Aqui eu tenho 2. Mas uma já é grandinha. E o outro está com 10 anos. Mas os 2 lá de Anápolis, a minha neta, ela estuda na escola da Polícia Militar. Lá de Anápolis. É uma coisa que é um tema que eu ia abrir aqui. Muito tem importante. A Polícia Militar de Anápolis tem escola? De Goiás. Tem vários municípios. Eu ouvi uma matéria sobre lá isso. Lá em Anápolis hoje tem 4 e já tem mais 2 para ser transformado em escola militar. Escola do Estado, normal, que eles encampam e transformam em escola militar. Isso é uma disciplina fantástica.
A minha neta está no 9º ano, É. que é o antigo primeiro colegial. Ela mudou, mas totalmente. Ela era uma menina muito bem educada, mas depois que ela foi para a escola militar, porque ela mudou a postura, sabe? Ela sabe, por exemplo, quando eu vou descer do carro, ela às vezes ela está de carona. Eu vou descer do carro, eu paro o carro, ela tá comigo, ela desce, vai lá, vem abrir a porta para mim. Vai te ajudar. Vem abrir a porta para mim. Pessoa, sabe? Que demonstra que está sendo bem conduzida. Antigamente nós tínhamos a escola dessa forma. E a filosofia da escola? Você sabe que aí eu tenho que fazer o papel do advogado do diabo. Não tem uma coisa também para direcionar essas crianças para a área militar ou alguma coisa? Nada contra. Bom, aí depende da vontade política. Só sou contra das besteiras que alguns falam por aí. Aí depende Que é muita bobagem. É, muito. Aí depende muito da vontade política, né, Nelson? A vontade política, ela é soberana. Apesar de que, eu cito inclusive no livro, que a comunidade, a população, ela tem total prioridade dentro de uma escola ou de qualquer outro setor público. Aonde a população chegou e instituiu, político não mexe não. Não mexe. Mas a população não sabe que tem esse poder. Pois é, assim. mas aí é que a gente entra nessa seara aí. Os pais, eles precisam ir na escola, estar sempre na escola, que vá 1 minuto só, mas que passe lá para saber. Converse com o professor, converse com as como é pessoas que está, trabalham na escola. saber da escola, Neuza, como é que a escola está sendo conduzida, se o mobiliário da escola é adequado. Por que hoje não tem a biblioteca na escola? Ou se tem, só serve para acomodar professores readaptados. Professor Luiz Gonzaga de Almeida, estão perguntando seu nome aqui, vamos compartilhando. Luiz Gonzaga de Almeida, já eu coloco aí. Eu fui conhecido por professor Luizinho. Aqui tá professor Luizinho, isso. Escute, mas aí você está falando isso e eu vejo muitas vezes pais querendo entrar na escola, falam, aqui não pode entrar. Aqui não sei o quê. Tem diretor que não deixa pai entrar na escola, tem diretor que pensa que manda mais do que todo mundo. A escola ela tem que ser democrática, porque senão ela vai dificultar para a própria gestão. Se a escola, se não tiver uma democracia adequada dentro da escola, onde a comunidade possa participar, onde os alunos possam ter a sua atuação. Os conselhos das escolas, né? O conselho, a APM é muito importante dentro da escola. Você sabe que um conselho de escola, ela pode simplesmente anular uma decisão judicial relacionada à escola. Claro. O conselho consegue isso, porque o conselho tem total poder dentro da escola. Mas as pessoas não participam. Nem sabem disso. Nós tivemos uma vez, eu era do Conselho de Segurança aqui de Guará, e nós tivemos uma reunião com delegados de polícia, com policiais, para falar sobre um problema que estava havendo na escola Embaixador Rodrigues Alves, de aluno entrando com droga. Então eles queriam levar a polícia lá para revistar aluno, para fazer uma coisa. Para revistar mesmo. E eu na hora ali eu falei, vocês não podem fazer isso. Se vocês fizerem isso e o conselho de escola acionar na justiça, vocês vão ter que pagar por isso. E um delegado ainda falou, o professor aí agora virou advogado. Eu não sou advogado não. Eu conheço as leis. É uma questão de conhecimento. Lógico, ou não de lei. Na época eu era diretor de escola, eu era diretor da escola da Pedrinha, e eu estudava tudo isso. E, Neuza, quando você pega o conselho de escola, você forma um conselho bem formado, com pessoas gabaritadas e com interesse de participação, você faz da escola a melhor entidade que você quiser. A minha esposa foi diretora aqui do Embaixador Rodrigues Alves, muitos anos. Ela conduzia aquela escola e que não parecia que era uma escola municipal. Olha que delícia. Não parecia que era uma escola municipal. A escola parecia uma escola particular.
e tinha briga lá de pais para colocar. Professor Luizinho, seu livro chega quando? Então, eu estou... Vamos ver se a editora manda logo, né? Eu com certeza até o dia 1º agora de setembro ele vai chegar. E eu vou mandar para cá, inclusive eu vou mandar minha filha entregar um para você. Muito obrigada. Vou autografar, tudo direitinho. Educar sem educação, a escola que o brasileiro gostaria de ter. Eu acho muito interessante para todos. E você está fazendo essa palestra nas escolas desse livro, não Estou tá? passando para os professores. Está passando para os professores aqui em Guará. Não é uma palestra, mas a gente está passando para os professores, né? Porque são muitos amigos também, né? Que se interessam e conhecem o trabalho da gente, conhecem o trabalho. E quem quiser comprar esse livro, professor, como é que faz, Luizinho? Esse livro hoje ele está em todas as livrarias digitais do Brasil. As e-books. Nos e-books. Tá na Saraiva, tá na Amazon, tá no Google Play, tá em todas as. Mas eu tenho o blog meu é Leitura em Evidência. É só colocar no Google Leitura em Evidência que vai conseguir abrir meu blog e lá tem todos os links das papelarias. Vou abrir seu blog. Livrarias. Leituraemevidência.wordpress.com. Mas pode no Google, pode pôr só Leitura em Evidência que ele já chega lá. Já chega lá. Luizinho, foi um prazer conversar com você. Nossa, parabéns por esse livro, parabéns por esse trabalho. Mas eu estou curiosa uma coisa. Você se aposentou na educação em Guará, daí foi lá para Anápolis? Aposentei aqui e fui para lá. E foi para lá. E a vida lá é boa? Muito, graças a Deus. Olha, Celso Galvão não quer vir embora de jeito nenhum. Você, pelo visto, não quer vir embora. O que Goiás e Anápolis, seu filho também não? Que lá tem que aqui não tem. Tem muita coisa boa. Guaratinguetá é o que eu falo. Eu estou escrevendo outro livro mesmo. Opa! Até o final do ano eu lanço. É que eu vou participar de um concurso na cultura lá de Anápolis, onde eles patrocinam, sabe? Você entra nesse concurso. Igualzinho aqui. Então eles. E nesse livro eu falo de Anápolis. Anápolis tem. Aqui em Guaratinguetá, hoje, infelizmente, eu só tenho isso, amizade. Os meus amigos, os meus parentes, né? Agora mesmo fui lá visitar o Claudinho ali no Zezinho, que é meu primo, porque faz muito tempo que a gente não se nós nada bem, né? Tem amigo Nova York, né? Tá bom. Então mas lá tem um clima espetacular. A minha esposa tem um problema de artrite muito forte. E lá acabou. Calor, né? Não é tão quente. Não, lá é bem temperado mesmo. Não é frio, mas não é quente também. Goiânia é bastante frio, Brasília é bastante quente. Brasília é quente, frio, às vezes assim ao mesmo tempo. Mas Anápolis não. Anápolis é muito a minha temperatura lá. Segurança. Já esteve pior. Agora está melhor. Entrou um prefeito novo que tinha a promessa de campanha dele, a forma de campanha é criar a polícia municipal. Comunitária. E ele criou essa polícia, e aí ele fez lá, mexeu os pauzinhos lá, botou a polícia municipal só no centro da cidade e a polícia estadual no entorno. Dividiu o serviço. Tá melhorando muito. Maravilha. Tá aí. Luizinho, de novo, muito obrigada. Bom Eu trabalho. que agradeço. E você me avise quando o livro já estiver chegado para dar um toque aqui para as pessoas que quiserem comprar. Tá aí. Educação sem educar, sem educação. A escola que o brasileiro gostaria de ter. É uma boa discussão para você que é professora aí na sua escola, hein? Qual é a escola que os seus alunos querem ter? Qual é a escola que os professores gostariam de ter? Não é? Verdade. Aproveita, a base está aqui. Está aqui. Gostaram? Beijos para vocês e até amanhã. Luizinho, obrigado. Obrigado a você. Obrigado a você. Deus te abençoe. Prazer grandão. Quando eu voltar, eu volto aqui. Tá bem. Um outro livro.